do canal, tudo bem com vocês? Vamos lá, escravidão no Brasil, processo histórico brasileiro, tá? Em relação à escravidão como um todo. Então aqui nós temos, com essa letra super bonita da prof, tá escrito colonização, para quem não entende hieróglifos egípcios. Aqui tá escrito colonização, darwinismo, é darwinismo social, que nós já vamos entender o que é, e a própria exploração. 3 séculos de escravidão no Brasil, encerrando em 13 de abril de 1888, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, tá? E determina que não há mais escravidão no Brasil, aspas, para esse tipo de lei. Por quê? Porque a gente sabe que existem alguns tipos de escravidão no Brasil ainda, mesmo hoje em 2024, beleza? Colonização. A colonização se dá, então, Portugal descobre o Brasil, e a partir desse momento o Brasil se torna colônia. E o que faz a colônia? A colônia sustenta a metrópole, que é a colonizadora. E como é que o Brasil sustenta a metrópole? Num primeiro momento, colônia de exploração. Explora o quê? Metais preciosos e, no nosso caso, pau-brasil. Tá? Tanto a tinta avermelhada do pau-brasil quanto a madeira que é nobre para construir móveis na Europa. Tá? Num primeiro momento. Darwinismo social. O que é darwinismo social? Vamos lembrar de Darwin, tá? O que o Darwin fala na ciência? Ele diz que o mais forte sempre prevalece ao mais fraco, tá? Isso a gente sabe por conotação geral, assim, mas no modo prático científico, tá? Ele diz que o mais forte, ele tem mais facilidade de se adaptar a um ambiente novo, então ele sobrevive com mais facilidade ao mais fraco. Darwinismo social é quando uma determinada esfera da sociedade mundial determina que ela é superior à outra. No nosso caso aqui, nós temos a Europa, definida como a majoritária, a mais eficiente, a superiora, à África. E a África, por ser, então, a mais frágil delas, lá é buscada a mão de obra para que a parte majoritária tenha, então, êxito nas suas colonizações, tá? Eles buscam os africanos na África para quê? Tá? Desculpa a redundância, mas para quê? Para trabalhar com a mão de obra. Por quê? Porque havia a cultura do açúcar, vindo da Europa, tá? Porque o Brasil já tinha suas próprias culturas, porque não esqueçamos, nós temos os primitivos aqui, os povos primitivos, que são os indígenas. Os indígenas, eles já plantam as suas coisas. Não é novidade para o Brasil a plantação, a novidade do Brasil é a cana e o açúcar, tá? Mas plantação de aipim e de milho e de outras culturas nós já temos. Indígena sobrevive e sobreviverá da agricultura, tá? Então isso não é novidade. A novidade é o açúcar. Quem lida com açúcar? O africano. Quem vai vir para o Brasil lidar com açúcar? O africano. Trabalha nas fazendas, café, açúcar, trabalha nas minas, tá? Trabalha com uma pequena plantação para o seu próprio sustento, que ele dava conta nos domingos, quando a fazenda não funcionava. Tá? No restante do tempo era plantio, colheita, moagem, ensacamento, tá? Café, açúcar, cachaça, melado, tá? Todo tipo de cultura proveniente do açúcar, do café. Alguns plantavam milho, aipim, tá? Mas daí, lembrar, isso é do darwinismo social, certo? Vocês são mais frágeis do que nós, então vocês vão trabalhar como mão de obra. Exploração de modo mais peculiar possível da palavra. Por quê? Eu vou lá, busco um povo que tem uma estrutura de vida já organizada na África. Gente, não é gente que eu encontrei na rua, vem cá, vamos trabalhar no Brasil, não. São pessoas com profissão, são pessoas com estrutura, são pessoas organizadas como tribo. E eles viviam assim aqui no Brasil, dentro das senzalas e do espaço que trabalhavam nas fazendas brasileiras. Tá? O rei era rei, o súdito era súdito e cada um cuidava. Qual é a diferença aqui? A diferença é que eles não perderam a sua essência africana. Eles seguiam cultuando os seus orixás, eles seguiam cultuando as suas divindades dentro da estrutura da natureza. Eles continuavam comendo da maneira que eles comiam lá e vivendo da maneira que eles viviam lá. A única diferença é que aqui eles tinham que trabalhar de sol a sol, sem muitos direitos, ou sem nenhum direito, para dizer bem a verdade. Tá? Exploração. Escravidão. Nós temos a escravidão nessa conotação, tá? Dentro do Brasil. Então, nós trabalhamos então de 1588 mais ou menos a 1888.
1570 e alguma coisa já vinham os navios negreiros para cá, certo? Quem cuidava disso? Quem cuidava disso era os próprios portugueses, porque a intenção era manter sempre a colônia, tá, muito bem produzida, obrigada, para que mantivesse a metrópole ganhando dinheiro. Quais são as 3 principais consequências disso? Primeiro, o racismo estrutural, ele segue na vida do nosso país, porque se tem essa margem de quem é menor, quem é inferior. Então esse darwinismo social ele nunca terminou, ele continua. Hoje tem outras esferas sendo atingidas dentro da sociedade, mas o racismo ele continua, tá? A exploração ela aparece aqui de novo porque ela é uma grave consequência, né? Vamos explorar o negro porque é mais fácil do que o branco ou o loiro ou o italiano ou o alemão, tá? E, racismo, exploração e ao mesmo tempo cultura. Por que cultura, prof? Porque a cultura, o negro, ele faz parte do tripé, tá? Que origina o Brasil como povo. E isso é inegável. Indígenas, brancos e negros. São eles que formam o tripé da cultura do Brasil. Os outros povos que vêm depois por migração, eles atuam dentro dessa estrutura social. Mas a nossa estrutura de povo, ela se dá dessa parte, tá? Querendo ou não, as pessoas que compõem a nossa sociedade brasileira, certo? Esse é o processo, então, da escravidão, dos 3 séculos de escravidão. Esse é o processo com seus antecedentes essenciais e com as suas consequências essenciais, que fazem parte da organização e da estrutura do Brasil. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Acho que agonia, o canto do trabalhador.